As empresas do Polo Industrial de Manaus, um dos mais modernos centros industriais e tecnológicos da América Latina, ganham fôlego, retomam produtividade e aposta de crescimento em 2020. Para falar sobre esse crescimento no setor industrial, o convidado especial do Band Entrevista de hoje é, claro, a estrela da Superintendência da Zona Franca de Manaus, superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes. Olá. Seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, né? Estamos aqui à sua disposição do Band Entrevista para prestar aí as informações mais relevantes para a nossa sociedade. Com certeza, até porque a sua agenda é repleta com, enfim, teve até homenagem agora no Congresso pelos 53 anos da SUFRAMA, mas o senhor tem muito o que comemorar, afinal foi um fechamento positivo em 2019. Verdade. Né? E em apenas um ano de gestão na SUFRAMA, o senhor conseguiu avanços no sentido de resgatar o protagonismo da autarquia. Como é que o senhor se sente? E como é que o senhor avalia, sobretudo, esse primeiro ano à frente da SUFRAMA? Bem, em primeiro lugar, eu estou muito feliz, né? Feliz com o trabalho da nossa equipe, trabalho com a confiança que o presidente Bolsonaro realmente nos deu. E a equipe trabalhou muito bem e os resultados estão aí, né? Dentre esses resultados, a gente pode destacar de uma maneira bem estratégica que a atividade do estado do Amazonas, a atividade econômica, industrial, ela cresceu aí 5 vezes mais do que a média nacional. São índices que foram publicados agora recentemente. Então isso mostra realmente assim um indicador da pujança do trabalho que foi feito e dizer que nós estamos no caminho certo, né? Houve uma confiança no sentido de que fosse trocado aquele status quo que já vinha perdurando há mais de 25 anos. E nós, nesse primeiro período, como você muito bem colocou, nesse primeiro ano, nós conseguimos visitar todos os estados, ter contato com todos os governadores, prefeitos, que são os conselheiros do Conselho de Administração da SUFRAMA e também de todas as entidades de classe relacionadas às atividades econômicas da SUFRAMA, que é responsável por fomentar o desenvolvimento regional. E o resultado, um deles eu acabei de comentar, e estou à disposição também de você, se tiver alguma outra oportunidade de comentar outros, mas é exatamente isso, o reflexo de que no primeiro ano nós tivemos aí, na atividade industrial, mais de 92 mil empregos, né? E um crescimento da atividade econômica de 4,6%, enquanto a média nacional está 0,89%. E se você me permitir agora, eu posso soltar uma coisa aqui em primeira mão. Pode, recentemente. Todo espaço, diga. Então, agora, acabou de sair, fresquinho lá do forno, né? O nosso resultado do ano de 2019. Qual foi? 104 bilhões e 600 milhões de reais, o melhor resultado da SUFRAMA nos últimos 32 anos. Olha, que maravilha, fantástico. CFNI, ponto Uma final. ótima notícia mesmo. Excelente. Né? Nos próximos anos, em recente pronunciamento, eu vi seu pronunciamento recente, o senhor falava de que esses investimentos aprovados pelo CAIS, que é o Conselho de Administração da SUFRAMA, vão gerar mais de 9.500 empregos nos próximos 3 anos, quando totalmente implementados. Né? Na realidade, foram alguns marcos regulatórios. O ano de 2019 foi um ano em que nós mapeamos a situação da SUFRAMA, ao mesmo passo em que nós estávamos dando soluções a um passado, em algumas atividades, nós já estávamos construindo o presente e dando bases para o futuro, que é o que vai acontecer no ano de 2020. Uma dessas bases foi a aprovação de um marco regulatório. Temos 4 marcos regulatórios aprovados ano passado, né, com apoio dos conselheiros, né, da própria presença do presidente Bolsonaro, que também nos ajudou muito, a equipe econômica como um todo, que é a aprovação da portaria 204, né, de julho do ano passado, em que ela permitiu a aprovação de 144 projetos. E esses 144 projetos vão colocar na economia da região mais de 1 bilhão de reais, 1 bilhão de dólares.
na realidade o valor exato é 983 milhões né, de dólares, que dá praticamente 1 bilhão. E, traduzindo para com a cotação que está o dólar hoje, aproximadamente 5 bilhões de reais injetando na economia nesses próximos 3 anos, 144 projetos aprovados, 9.500 vagas de emprego direto, com retorno de praticamente 4 vezes mais do que isso. Então, são investimentos e tem um retorno. Então, são números fantásticos. Realmente, são tem números... mais aqui comemorar mesmo. Não são Aliás, discursos, são nesses ações. momentos, o que vem que possa somar é digno de comemoração, né? Na sua trajetória profissional no Exército Brasileiro, o senhor, isso contribuiu muito para o seu conhecimento da logística regional, que todos sabem é um dos principais entraves para a redução dos custos dos produtos fabricados no polo industrial de Manaus. Com base nessa sua experiência, quais seriam assim as ações que poderiam minimizar esse problema? Olha, a minha formação básica é engenharia, eu sou da arma de engenharia do Exército e trabalhei muito tempo na área de logística, tanto é que eu fui responsável pela logística aqui na área da Amazônia Ocidental e Oriental antes da divisão dos comandos militares de área, e eu comandei uma unidade de logística do Exército na Amazônia Oriental. Então, a logística que entra aqui na nossa região, nós conhecemos bem de estar palmilhando todo esse chão aí. E hoje, o que nós estamos trabalhando? Porque em função da logística, que está relacionado diretamente à infraestrutura, nós conseguimos, essa é uma das diretrizes que o presidente nos deu, melhorar a competitividade dos nossos produtos. Então, hoje nós estamos trabalhando em 2 vertentes, em 3 praticamente. Vou começar da terceira, que é a BR-319, que isso é um projeto de governo, e é um projeto do governo Bolsonaro. Os outros, o nego falou para cá, esperneou para lá e tal, não saiu nada. Esse aí está num bom caminho, então deverá sair. O segundo, esse mês agora, eu fui já 3 vezes ao estado de Roraima, porque nós estamos construindo, juntamente em parceria com o governo estadual, nós somos o ente governamental, uma saída logística via BR-174 e também uma ligação de Boa Vista com Georgetown, que dá em torno de 600 quilômetros. Então, nós estamos construindo aí, governo federal e estadual, uma saída para o Caribe, para o Pacífico, a partir dali, o que vai minimizar em muito o custo logístico, tanto em dinheiro quanto em tempo. E a outra opção, que eu recentemente recebi aqui uma delegação do Peru, já numa 6ª rodada de negociação, é a saída pelo eixo Manaus-Tabatinga-Letícia-Paita. Então, estamos trabalhando exatamente nesses 3 projetos para que nos próximos, vamos colocar assim, dependendo do time de cada um, né, nos próximos 3, no máximo 5 anos, a gente já tem implementação deles, o que vai nos beneficiar e muito na nossa região. Parte dessa resposta já está, inclusive, na próxima pergunta, que eu tinha intenção de lhe perguntar, mas que pode até ser complementada, que é uma das missões da SUFRAMA é de fomentar o desenvolvimento regional. E eu exatamente gostaria que o senhor complementasse o que está sendo feito pela SUFRAMA para que essa ação seja desenvolvida né, com sucesso. Olha, vamos falar de coisas pragmáticas. Então, dentro do que nós sempre colocamos, olha, o que é resgatar protagonismo? É você se fazer presente, o que não acontecia nos últimos 20 anos. Então, como eu te falei, esse mês eu já me fiz presente 3 vezes só no estado de Roraima. Agora, estou indo, na próxima semana, ao estado de Rondônia, tem uma agenda com o governador, só no mês de março, agora, no mês não terminou ainda. Então, vamos lá, em Roraima, nós temos a implementação lá da Milênio Bioenergia, é um projeto que vai gerar de investimento R$1 bilhão e, no início, empregos na ordem de 1.000 a 1.500 empregos direto numa área de livre comércio, que é a região de Bonfim. Ponto. Isso já está lá. Está escrito, está escriturado. O segundo ponto ainda no estado de Roraima é que nós estamos participando diretamente da construção, do planejamento e viabilidade do Distrito Industrial de Boa Vista. É um projeto aí na faixa de R$120 milhões. Ponto. Voltando para o governo, para a área de Rondônia. Nós temos lá, estamos desenhando juntamente com a prefeitura, né, eles estão querendo fazer uma repaginação na parte da Ceasa lá. Eu estou indo a Boa Vista, uma das ações que eu tenho, a Rondônia, Porto Velho, conversar com o prefeito nesse sentido, né, o que a gente pode fazer. E aí nós estamos com trabalhos ali na área de Guajará-Mirim e um grande pleito
do governo de Rondônia é a duplicação da BR-364, para facilitar exatamente a logística. Hoje Rondônia está explodindo nessa parte aí, principalmente do agronegócio, né, e negócios afins. Voltado para o Acre, nós estamos tendo uma interlocução muito grande agora com o governador Gladson Cameli. Ele esteve presente aqui agora, recentemente, na primeira reunião do CAIS, né, realizada mês passado, em fevereiro, e nós estamos estudando projetos, principalmente na área do setor primário. Mineração lá na parte do estado do Amapá. Exatamente são essas ações. Fechou a área de abrangência da SUFRAMA. Toda ela. E é nesse sentido, trabalhando diretamente com os governadores e as entidades de classe, que a gente espera, nesse ano, dar continuidade àquele mapeamento das oportunidades que nós fizemos no ano passado. Perfeito. Os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação, que a partir das obrigações da Lei de Informática, devem chegar perto de R$1 bilhão este ano, 2020. É verdade, a arrecadação do ano passado. É muito dinheiro, superintendente, bastante, né? Como a SUFRAMA pretende atuar de maneira a reverter esses recursos em benefício da sociedade? Olha, em primeiro lugar, colocar claramente, por exemplo, vamos dar um período temporal, de 2000 a 2017, nós tivemos investido nessa área de P&D na nossa região R$6 bilhões. E hoje nós não temos como mensurar na SUFRAMA aonde foi aplicado isso e quais os resultados da aplicação desses recursos, aonde eles estão. Qual o benefício que a sociedade recebeu disso. Então, assim que nós chegamos, nós resolvemos atacar diretamente esse problema. Esse é um grande desafio para nós. Então, que desafio? E que desafio? Porque exatamente pegar esse recurso e colocar exatamente para que ele possa dar retorno à sociedade. Na área da educação, na área da indústria 4.0, nós temos programas prioritários, em áreas que realmente possa ser desenvolvido e trazer retorno para a sociedade. Então, nesse sentido, nós realizamos 2 seminários ano passado, porque nesse contexto de P&D, o que a SUFRAMA tem? Ela tem que fazer a leitura, a aprovação dos relatórios. É só isso. Porém, nós resolvemos tomar uma ação relatórios das empresas, do Polo relatório de despesa, Manaus. É o RD. Então, nós resolvemos tomar um protagonismo na nossa administração. Nós fizemos 2 seminários, chamamos as empresas, chamamos os institutos, as empresas que são contribuintes dessa lei da informática, os 5%, chamamos os institutos e dissemos, olha, o que nós queremos que os investimentos sejam feitos ano que vem, isso ano passado, 2019, ou seja, por ano 2020, nessas áreas aqui. Mas nós vamos fazer um breve intervalo e o senhor já continua e não sai daí, porque o bate-papo hoje é com o nosso convidado especial, o Coronel Alfredo Menezes, superintendente da SUFRAMA. E voltamos com o segundo bloco do Band Entrevista, que hoje tem a participação especial do superintendente da SUFRAMA, Coronel Alfredo Menezes. O senhor estava falando sobre a questão da aplicação dos recursos de P&D na região. Como eu estava falando, nós fizemos 2 seminários onde nós mapeamos e direcionamos aonde nós iremos focar a aplicação desses recursos. Claro que uma parte deles, as empresas têm um poder discricionário, mas normalmente elas têm nos atendido. E é exatamente em cima disso que nós vamos focar agora a nossa parte principal. E aí nós estamos customizando, ou digamos assim, estamos automatizando exatamente a mensuração desses resultados. Tem um sistema chamado SAGAT, que é o Sistema de Acompanhamento da Gestão, nesse sentido, e nós incorporamos esse sistema no sentido de colocarmos lá processos, medidas, para que nós pudéssemos mensurar o que cada empresa, o que cada instituto, aonde ele tem investido, se realmente ele tem investido na educação, se realmente ele tem investido na indústria 4.0 e outros segmentos afins com retorno para a sociedade. Esse é o desafio deste ano. E nós estamos muito adiantados nisso. Agora, eu tenho a plena convicção com o que nós estamos desenvolvendo com os nossos servidores, que a sociedade vai ver os resultados da aplicação desse recurso de P&D. Não é porque nós estamos à frente, não é isso. É porque nós estamos criando um mecanismo de mensuração desses resultados da lei de informática e acompanhamento deles. Exatamente isso.
Ou seja, antes as empresas faziam porque o que queriam, no bom sentido, e os institutos também, porque não tinham um direcionamento dos investimentos. Hoje, se você chamar aqui todas as empresas que contribuem com a lei da informática e também os institutos que recebem os projetos e fazem, você vai ver que eles falam exatamente isso. Olha, já existe um direcionamento por parte da SUFRAMA na aplicação desses recursos. Claro que nós temos o nosso poder discricionário em algumas áreas, porque, por exemplo, tem multinacionais que elas já recebem de fora algum direcionamento, mas esses direcionamentos são todos voltados para aqueles objetivos que nós queremos atingir. Por exemplo, tem empresas que estão investindo na parte de saneamento básico, que é importante para nós, pesquisa nessa área. Então, agora nós vamos poder mensurar com esse sistema chamado SAGAT. Falando de indústria 4.0, o senhor esteve visitando alguns países em articulação, tratando exatamente do tema relativo à indústria 4.0. Quais os meios que o senhor considera importantes para a implementação real no polo industrial de Manaus? Bem, plenamente. Muito simples, né? Eu quero dizer para você que os militares, nós não somos homens de muito discurso, nós somos homens de ações, de gestos, né? Então, quando eu assumi, eu vi muitas palavras, discursos, indústria 4.0, o que nós fizemos? É interessante destacar para a sociedade, nesse momento, que o que acaba, o maior desafio, vamos colocar dessa maneira, de um polo industrial, não é o presidente da República e nem o ministro Paulo Guedes. O maior desafio para um polo industrial é exatamente a tecnologia. Então, pronto, é isso daí que nós temos que focar. E dentro desse contexto, que foi que nós fizemos? Porque o governo tem prazo, né? Claro, mas as pessoas, algumas, né, com objetivos escusos, tentam debitar essa conta ou no presidente ou no ministro, o que é totalmente incorreto, né? Então, dentro desse contexto, que foi que nós fizemos? Fomos à Alemanha, numa cidade chamada Aachen, que hoje é a cidade que respira dentro da Europa ali a indústria 4.0. Fizemos essa visita com alguns empresários e membros da academia, chegamos no estado, reunimos a academia, empresários, pessoas do setor e do segmento e resolvemos fazer um convênio com a Universidade Federal do Amazonas, envolvendo a Universidade Federal e a federal lá da Alemanha, que chama-se RWTH. E aí, de maneira prática, esse convênio foi aprovado, colocamos no sistema. Hoje nós estamos abrindo e há 2 semanas atrás saiu o resultado de um mestrado que nós vamos fazer com essas duas universidades, vamos colocar essas duas academias. Nós temos hoje praticamente 30 servidores sendo capacitados no mestrado, que basicamente 80% dele será em inglês, mais docentes da Universidade Federal do Amazonas, e essa será a primeira turma de agentes multiplicadores da indústria 4.0. Então, nós estamos nos antecipando, adiantando, com medidas pragmáticas e ações que vão externar. O nosso objetivo é capacitar essa mão de obra que ficará ociosa para que ela tenha uma qualificação melhor e, com isso, melhor remuneração. Com certeza. Oxalá tudo aconteça conforme os seus planos. A primeira edição da Feira de Sustentabilidade do Polo Industrial de Manaus, e diga-se de passagem, sem gastos de dinheiro público, que é um feito que merece elogio, teve uma boa participação dos empresários. Certo. Eu li recentemente que o senhor pretende levar a segunda edição, tirar de Manaus, o que faz todo sentido, porque a população de Manaus conhece e é importante romper barreiras e levar para outros estados, como a Grande São Paulo. Nesse caso, qual é o seu propósito em levar para São Paulo? Bem, primeiramente, a FESPIM, né, a primeira FESPIM, ela foi criada exatamente com esse objetivo de ser um difusor de defesa, um mecanismo de defesa do polo industrial de Manaus. É uma forma de nós dizermos, olha, o polo existe para a sociedade brasileira, né? A Amazônia está lá, mas dentro da Amazônia tem um polo industrial lá, pujante, né, que representa o segundo ou terceiro hoje. Que não adianta gritar e espernearem. Mas está lá. Aliás, porque tudo que praticamente o que consomem em qualquer estado brasileiro é produzido na Zona Franca de Manaus. 98% da nossa produção vai para o sul. No polo industrial de Manaus. No polo industrial, mas as pessoas não conhecem. E isso também era um grande desafio. Mas fique você sabendo, tá? Isqueiro, televisão, geladeira, micro-ondas, relógio celular,
Nossa, uma infinidade de produtos. Olha aí atrás do seu produto para ver se não tem, feito na Zona Franca, no Polo Industrial de Manaus. É exatamente isso, esse é o outro desafio que nós tínhamos. As pessoas não nos conhecem lá no restante do país. Tem que massificar isso, né? E aí nós criamos esse modelo para isso ter mais, sem gasto público. E às vezes nós somos gasto público nenhum, zero. Né? E aí o que nós fizemos? Nós tivemos que fazer a primeira aqui para chamar a atenção da nossa sociedade, que já, entre aspas, está catequizada, mas nós queremos catequizar o restante do país. E nós estamos levando exatamente para São Paulo. Né? E diminuir os ataques também, né? Com certeza, porque nós vamos mostrar, e isso foi agendado para o final do ano, né? Este ano, em novembro, porém, nós temos um desafio aí no meio do caminho, né? Eu tenho acompanhado lá o mercado de São Paulo, inclusive estarei lá agora por 3, 4 dias lá em São Paulo, e eu vi que muitos eventos de São Paulo foram cancelados em função do coronavírus. Então, a nossa ideia é essa, temos lá um acordo, esperamos... Planeja, se não der em novembro, fica para outro mês. Ano, mas a ideia é fazer. Exatamente essa, a intenção foi essa, antes do coronavírus aparecer, dos impactos que está causando, mas o nosso objetivo é mostrar e difundir o nosso trabalho lá. Agora, a alíquota de IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, de concentrados de bebidas não alcoólicas, fixada em 4%, foi considerada inviável para a continuidade das empresas do segmento de bebidas, de concentrados de bebidas não alcoólicos e que produzem aqui no Polo Industrial de Manaus. Aí houve um aumento de 8%, só que esse aumento foi fixado somente até junho deste ano. Novembro. Novembro deste ano? 30 de novembro. Como o senhor avalia essa situação? Bem, em primeiro lugar é o seguinte, né? Esse assunto é um assunto complexo, porém não é O nosso tempo é pouco, mas pelo menos em um dá minuto. uma... Porém, ele não é só alíquota. Ele tem um reconhecimento desse tributo por parte da Receita Federal. Acho que aí é que está o grande quê da questão. Mas o pessoal só fala em alíquota. Mas essa alíquota foi fixada pelo governo anterior. E toda a nossa liderança, né, política, governamental como um todo, já sabia disso há 1 ano e meio atrás, que a partir de 1º de janeiro deste ano iria cair para 4%. Então, temos que ver quais as ações que foram tomadas. Isso também é uma resposta que eu não posso dar, quem tem que dar é quem estava aí. Agora, o que o governo Bolsonaro fez? Exatamente isso. Quando nós verificamos que essa alíquota não seria o suficiente, nós exatamente dobramos a alíquota. Dobramos a alíquota de 4% para 8% e nós achamos que está muito bom. O resultado disso foi muito bom, por quê? Foi estudos e conversas, né, feitas, coordenadas no Ministério da Economia, a Suframa participou, né, e sentou à mesa naquele momento vários entes e que contribuíram e chegou a essa conclusão que seria 8% por 6 meses. Como tem a noventena, então é março, abril e maio, vale a partir de 1º de junho por 6 meses, termina em 30 de novembro. E por que foi fixado em 6 meses? Não foi fixado em 1 ano, 2 anos, 3 anos ou 4 anos, ou sucessivamente? Porque no ano de 2020 é o ano da reforma tributária. E o Ministério da Economia, visualizando isso, claro, queria deixar também no poder discricionário do Congresso Nacional, porque é lá no Congresso Nacional aonde chegasse a uma conclusão definitiva, porque o Congresso Nacional vê o país como um todo. Aqui na Amazônia, aqui na Zona Franca, nós temos a ABIR, Associação Brasileira da Indústria de Refrigerante. Fora daqui nós temos uma outra associação, que, por exemplo, ela queria, essa outra associação de fora daqui de Manaus, que fosse 0%. Então, o presidente nos atendeu, né, atendeu o Ministério da Economia como um todo e deu 8% por 6 meses. Aí o pessoal, o grupo do Contra, né, o pessoal do Caprichoso, que eu sou garantido, o pessoal do Contra fala, 8% é bom, mas é só por 6 meses, causa insegurança jurídica. Não é verdade essa afirmação, até porque eu não acredito que no Congresso Nacional, no ano de 2020, que é o ano da reforma tributária, a nossa bancada não vai conseguir colocar esse tema na pauta e vai chegar a uma conclusão. Perfeito. Mas porém, se não chegar, volta à mão do presidente, ele pode novamente... Pode, é algo ainda a ser discutido, né? Nosso tempo está acabando, mas queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a próxima reunião do Conselho de Administração da Suframa, que já tem data para ser realizada e vai ser fora de Manaus. 7 de maio, em Boa Vista, e o governador está trabalhando para
que o presidente possa prestigiar, até porque nós temos muitas entregas, a SUFRAMA e o governo do estado de Roraima, muitas entregas a fazer, muitas realizações que nós estamos tendo, tem plantas para serem inauguradas, visitadas. Hoje, Boa Vista é um grande canteiro de obras. E eu ouso a dizer o seguinte, né, aqui com todo carinho, aqui no estado do Amazonas nós temos 4,5 milhões de habitantes, um estado grande, né? Em Boa Vista tem um estado que dá 1/4 do nosso Boa Vista, 4 vezes ou 5 vezes menor que o estado do Amazonas, 600 milhões de habitantes. E se o estado do Amazonas não abrir o olho, Boa Vista vai dar um balão na gente, né, em termos de economia, porque o crescimento que Roraima está tendo, perdão, Boa Vista não, o estado de Roraima é muito grande, está um grande canteiro de obra, então o presidente tem muitas entregas a fazer. Já estão falando até de um polo industrial lá? Não, vai ser realizado, nós não temos dúvida disso. O governador é muito focado, veio do meio empresarial, está com uma equipe muito boa. Tem, inclusive, por exemplo, o ministro Marco Jorge, que foi ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que era o antigo chefe da SUFRAMA, é secretário de Planejamento, tem equipe muito boa, focada. E o que eu estou vendo de Boa Vista é um grande celeiro, e se o Amazonas não abrir o olho, Boa Vista vai dar balão na economia do nosso estado. Mas que tem espaço para todos, que cresça o Amazonas, que cresça Faz parte Roraima, da nossa região. Todos os demais estados da abrangência de atuação da SUFRAMA. Parabéns pela sua atuação, parabéns pelo primeiro ano frente à SUFRAMA, que o senhor tenha êxito e que todos saiam ganhando, empresários, enfim, os estados, todos os atores envolvidos nesse processo de crescimento da Amazônia como um todo. Parabéns. Muito obrigado pela oportunidade, agradeço a vocês aqui da Band, agradecer também ao governo federal, aos governos estaduais, às bancadas que muito nos têm apoiado nesse sentido e o nosso comprometimento de buscar realmente tornar a nossa região uma região mais pujante dentro da tônica do desenvolvimento sustentável. Que assim seja. Obrigada a você que nos acompanhou nesse bate-papo com a presença do Coronel Menezes da SUFRAMA. Até sábado com o próximo convidado especial. Até lá. Tchim, tchim.